Graça e paz, amados. Bom dia. Glória a Deus. Um momento maravilhoso foi esse de louvor. Amém? Está feliz? Deus seja louvado. Obrigado, meus irmãos do louvor. Obrigado, reis, aqui por esse período de intercessão. E eu quero orar agora, antes da palavra. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, irmão, irmã. Cada um que está aqui conosco, cada um que nos acompanha também nas redes sociais, todos são muito bem-vindos, amém? Mas antes da palavra eu gostaria de orar pela nossa nação, meus irmãos. Essa semana foi muito tumultuada nas questões políticas, como não tem sido diferente, e infelizmente daqui em diante até as próximas eleições, possivelmente fique disso para pior. Então vamos orar, meus irmãos, vamos orar, porque é uma nação tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo as pessoas estão aí, eu diria, vivendo, uma cegueira, né? Em todas as áreas, uma cegueira. E a gente sabe que a resposta para a nossa nação é Jesus, e vamos clamar, vamos orar, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que Deus derrame graça, que Deus faça justiça, que Deus realmente possa atuar na nossa nação. Eu fico com o meu coração apertado todas as vezes que eu acompanho o noticiário, faço sempre uma seleção muito criteriosa de quem eu ouço, porque, irmãos, o mundo sempre foi mundo. Os poderosos sempre tentam manipular as informações. E a gente também precisa ser criterioso com tudo que a gente ouve, como a gente ouve. Mas como igreja, o nosso dever principal é orar pela nação. É orar por cada família. É orar por cada político, por cada empresário, por cada um. Então vamos orar agora, meus irmãos, vamos? Vamos clamar pela nossa nação? Ou os irmãos não querem orar? Eu assisto os jornais, as reportagens, sempre orando. Porque, irmãos, o que a gente pode fazer? Então vamos clamar, vamos? Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar a nossa nação, papai. Queremos colocar diante do Senhor o nosso país, esse país tão amado, tão especial. Mas nessa hora, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, vá adiante, Senhor, vai adiante, ó Deus, de cada brasileiro. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso povo, um povo tão abençoado, mas ao mesmo tempo um povo também, Senhor, que acaba tendo tantas limitações, um senso crítico tão fraco, pessoas que acabam sendo tão manipuladas por qualquer vento. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do povo brasileiro, tenha misericórdia, meu Pai, ó Deus, de cada um, onde quer que eles estejam. Nós clamamos agora, pedindo, implorando, suplicando. Visita, Senhor, cada lar, cada família, visita cada alma. Pai, a vida política, pública, ó Deus, tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Pai, dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia e ao mesmo tempo, Pai, intervenha na nossa nação, assim como o Senhor ouviu a oração do teu povo, ouviu o clamor do teu povo lá no Egito e o Senhor enviou um libertador. Nós sabemos que o nosso libertador já veio, que o nome dele é Jesus Cristo, Senhor, e te pedimos que essa libertação do pecado, essa libertação das almas aconteça de norte a sul, de leste a oeste. Ó Deus, temos visto um país tão dividido, um país tão polarizado, políticos, Senhor, juízes,
Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia. O pecado tem assolado a nossa nação, Senhor, assim como o crime, assim como o roubo, assim como o tráfico, assim como a promiscuidade, assim como o erro, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia das crianças, tenha misericórdia daqueles que estudam, tenha misericórdia, Pai, dos jovens, tenha misericórdia, Pai. Eu apresento, Senhor, eu apresento, Pai, a nossa nação, cada brasileiro, cada família, cada lar, e te peço, visita, ó Deus, o nosso povo, visita, ó Deus, os três poderes, visita as tuas igrejas, sim, papai, visita as nossas igrejas com graça, com misericórdia, que nós possamos ser sal e luz nessa nação, que possamos ser uma resposta, Pai, tua, não porque há virtudes em nós ou em nós mesmos, mas porque somos mensageiros teus, que possamos cumprir com esse papel, de norte a sul, de leste a oeste, e que possamos, ó Deus, marcar não só essa geração, mas muitas outras, Senhor, e que a tua graça nos acompanhe, que o teu poder esteja conosco, e que o Senhor nos use, Senhor, como foi a igreja primitiva, como foram outros servos espalhados, ó Deus, em tantos lugares. Faça de novo, Senhor, a mesma obra. Aviva, Senhor, a tua igreja, aviva o teu povo, derrama do teu Santo Espírito sobre nós e tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo. Que possamos ser uma resposta à nossa nação e que possamos, Pai, ser proclamadores do teu evangelho, da tua paz, do teu reino. É assim, Pai, que eu te peço, tenha misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos continuar orando pela nossa nação, amém, meus irmãos? Nossa democracia tem sofrido muito. Desde o final da ditadura para cá, 4 presidentes foram presos. Isso é um péssimo sinal para a democracia brasileira. Que a gente possa amadurecer como povo e que a gente possa crescer também nessa questão que é tão importante, que é a questão política, tá bom? Não tem como a gente fugir da política no sentido de sofrer com os benefícios ou malefícios. A política faz parte da vida, a política faz parte do nosso país e as decisões, muitas vezes na economia, ela não começa na economia, ela começa na política. Então, meus irmãos, que a gente possa aprender, como os países de primeiro mundo, desde cedo já descobrem os talentos e já vão preparando eles. É assim que acontece em países de primeiro mundo. E mesmo uma monarquia, viu, meus irmãos? A política faz parte. Podem ver que a boa política sempre foi algo ensinado, eu diria, até na Bíblia, no sentido da monarquia. Podem ver que um bom rei, ele sabia fazer uma boa política. Um péssimo rei fazia uma péssima política. Então que a gente ore, e ore muito, tá bom? Pedindo a misericórdia de Deus pela nossa nação. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero trabalhar com os irmãos sobre um título que é O Conselho do Senhor. O Conselho de Deus. Eu estou pegando aqui, emprestado, esse título do livro do pastor Enéas Tonini. Durante essa semana, enquanto fazia a minha lição de casa, me recordei do livro do pastor Enéas Tonini. Ele escreve uma obra. Então eu estou pegando apenas o título emprestado, todo o sermão sai da minha pena, mas ao mesmo tempo eu aprendi a amar esse título e essa frase com o saudoso pastor Enéas Tonini. O conselho do Senhor, ou no conselho do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias, capítulo de número 23, versículo 18. Quero ler com vocês aqui tanto o versículo 18 quanto o versículo de número 22.
Jeremias, capítulo de número 23, versículo 18 e versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: vou ler na NVI, depois estarei lendo na revista e atualizada. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? E agora o versículo 22. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Até aí. Mas o que eu gostaria de destacar com vocês seriam essas duas expressões: o conselho do Senhor, ou no conselho do Senhor. E eu quero orar agora. Amém? Pai, mais uma vez fala ao nosso coração. Estamos aqui diante da Tua palavra, diante, ó Deus, do Teu martelo que esmiuça a pedra. E nessa manhã que o Senhor preparou para nós, eu te peço que, ó Deus, qualquer coração de pedra seja transformado agora num coração de carne, como ensina o teu próprio profeta, para que a gente possa ouvir a tua palavra, entender a tua palavra e, ó Deus, guardar aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa cada irmão e irmã que estão aqui conosco, que nos acompanham aqui, ou mesmo aqueles que estão, ó Deus, distantes, ou quem sabe aqueles que porventura poderão ouvir ou ler essa mensagem depois. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Derrama do teu Santo Espírito. Usa a minha vida, usa essa igreja como instrumento do teu amor e repreende as obras malignas que tentam roubar a tua palavra de nós, que tentam roubar as tuas instruções do nosso coração. Por isso eu te peço, fala conosco e transforma o nosso coração em um coração de carne, um coração que pulsa, um coração que é vivo, um coração sensível à tua voz, para que a gente possa, ó Deus, estar e viver no teu conselho sempre. É assim que eu oro, é assim que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês, meus irmãos, que Deus tem uma assembleia onde nela transmite os seus conselhos. Em segundo lugar, eu quero também falar sobre que o mundo segue o seu próprio conselho, ou seu conselheiro. Em terceiro lugar, quero falar por que precisamos estar no conselho certo. Em quarto lugar, quero falar sobre Jeremias, o profeta Jeremias, porque ele foi um case, um tipo de sucesso divino, mas de fracasso humano. E por último, eu quero falar que no conselho do Senhor nós encontraremos muitas respostas e bênçãos de Deus. Amém, meus irmãos? Mas antes de ir aos meus pontos, eu gostaria de falar algo aqui aos irmãos. Deixa eu aqui quebrar alguns tabus com vocês. Porque todo mundo já ouviu a frase: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Já ouviu essa frase? Já disse essa frase? Mas eu quero te dizer uma coisa: se vendem coisas ruins, se vendem objetos que também não valem nada, e projetos que podem acabar com a nossa vida. Logo,
dizer que tem que ser comprado tudo é uma falácia, é um erro. Porque as drogas você não acha ela de graça. Se paga e se paga muito caro. Às vezes o preço da vida. A luxúria, a promiscuidade também não é barata. Ou é? Não. Se gasta muito, inclusive a custo de casamentos. Não é assim? E jogos? Jogos também não são baratos. E os jogos de azar? Não, é caríssimo. Então, dizer que se conselho fosse bom, não se dava de graça, eu diria, essa frase a gente tem que deixá-la de lado. Talvez você já disse isso. Eu sei que muitas vezes a gente diz isso naquele ímpeto de que eu não quero te ouvir, fulano. Não é assim? Mas fica aqui minha recomendação. Não diga isso não. Fale isso não. Porque essa frase ela está regada, na minha opinião, de orgulho, de altivez, de ego. Ou seja, é o retrato de alguém que quer viver de forma independente. Então, fica a minha recomendação, até porque, como filhos de Deus, nós não somos independentes. Nós vivemos de forma interdependente. Amém, meus irmãos? Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Nós precisamos da família, nós precisamos dos filhos. Os filhos precisam dos pais. E um dia, quando nos tornarmos avós, a gente vai precisar dos nossos filhos e netos. E é assim a vida. E louvado seja Deus, quando entendemos que somos interdependentes. Então, assim, fica aí esse conselho meu para esse tabu, para essa frase, eu diria tão destemperada, tá bom? E para eu, dar uma cravada aqui e colocar uma pá de cal sobre essa frase, eu quero te dizer que Deus se deu por mim e por você de graça, tá bom? Amém? Aliás, o maior presente nosso veio de graça. O que se diz respeito a nós. Você não precisou morrer, você não precisou se sacrificar, nem sacrificar os seus. Basta você crer nele. Amém? O preço quem pagou foi Deus. Deus pagou o preço por nós, mas nós não pagamos o preço. Ou seja, existem coisas e existe um ser que é o Criador do universo, que veio a mim e a você de graça e pela graça. Por isso que é por meio da fé e da graça que somos salvos, e não vem de obras, para que nós não nos vangloriemos. Amém, meus irmãos? Então, é claro que essa frase, ela pode ser até uma frase popular, mas para um filho de Deus ela não serve. Agora, ainda aqui na minha introdução, conselhos são bons? Conselhos são bons? O que vocês acham? Se for um bom conselho, Eu diria que conselhos não são apenas bons, conselhos são excelentes. Conselhos partindo do pressuposto de serem bons, no sentido de algo útil, e aqui eu estou me referindo a esse tipo de conselho, logo não precisa se preocupar com os demais. Sabemos que temos maus conselheiros, eu vou tocar aqui em alguns exemplos. Mas conselhos são excelentes, e eu gostaria de até cravar aqui uma estaca sobre esse ponto também, dizendo que conselhos são divinos. Amém, meus irmãos? Porque a palavra de Deus em Provérbios vai ensinar que na multidão dos conselheiros ou daqueles que nos aconselham, há sabedoria. Aleluias! Há sabedoria. Logo, conselhos são excelentes.
A Bíblia também vai falar em Provérbios que, não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança, outras versões. Porque com prudência você deve fazer a guerra, mas na multidão de conselheiros está a vitória. Ou seja, até mesmo numa tomada de decisão militar, você não vai, um general, ou um presidente, ou um rei, para a luta sem ouvir as mentes mais célebres. Como já dizia o grande líder general chinês Sun Tzu, conheça a si mesmo, conheça o seu inimigo, conheça o campo, conheça o lugar e ganhe, se preciso for, sem jamais tirar uma vida. Essa é a grande vitória, Sun Tzu ensinava. Porque quando você não conhece a si mesmo e vai para uma batalha, a derrota, diz o grande general, já é certa. Se você vai batalhar contra quem você não conhece, 50% de chance de ser vencedor ou derrotado. Agora, quando você conhece a si mesmo e conhece o seu oponente, opa. Agora, percebam, irmãos, a maior vitória, ensinava o general chinês, é a vitória que não precisa da guerra. Essa é a grande vitória. Porque é a vitória do intelecto, é a vitória da persuasão, é a vitória, sabe, da estratégia, é a vitória do tempo, é a vitória onde nós não tiramos vidas. Então, conselhos são bons? Respondendo, sim, conselhos são excelentes. O que seríamos na vida sem aqueles que nos ensinaram, sem aqueles que nos educaram? E aqui eu poderia falar que o conselho, ele está atrelado a essa instrução mais íntima, mais profunda e até mais ousada daquele que nos amam ou se preocupam conosco ou quer o nosso bem. O que seríamos, irmãos? E para eu encerrar essa introdução e ir para os meus pontos, eu quero te dizer que quando eu mencionei sobre que conselho é divino, um dos nomes de Deus é conselheiro. Jesus é chamado de maravilhoso conselheiro. Posso ouvir glórias a Deus? O Espírito Santo de Deus, lá em João 14, João 16, a maioria das versões traz que ele é o Paracletos, para no grego, Kletos, aquele que está ao lado, próximo, aquele que coloca a mão sobre. E esse termo no grego, ele tem a ver com o conselheiro, é aquela pessoa, como eu disse, que fala com intimidade, porque ele pode, ele deve, porque ele tem profundidade, ele tem ousadia, para que aquilo pelo qual ele diz, nos conduza ao melhor. Por isso que a palavra lá em João 14, João 16, fala que a maioria das versões vai falar que ele é aquele que é o Consolador. Mas na tradução da palavra no grego é também advogado. Porque um advogado não pega um cliente para mal, se é um bom advogado. Ele quer vencer uma causa. E o advogado está do lado do seu cliente. E a Bíblia apresenta que Deus é o nosso advogado. E que o Espírito Santo é o consolador nesse sentido, que está ao nosso lado, nos instruindo, está nos consolando. Mas também, uma das traduções, e a NVI faz esse favor muito lindo, ela traduz como conselheiro. Porque um verdadeiro conselheiro vai nos consolar. Ele vai realmente ser um consolador para nós, nas instruções boas ou aquelas que não queremos ouvir, mas sempre será o melhor. Então, um dos nomes de Deus é conselheiro. Aleluias. Vem cá, se você pudesse voltar no tempo, lá atrás, no que você mudaria? Você já seguiu um mau conselho de alguém? Que
te prejudicou muito? Sabe aquele empurrãozinho? Não vai ter problema. E de repente você pagou um preço tão caro. Talvez você não seguiu o conselho diretamente de alguém. Foi da sua própria cabeça. Quem sabe foi uma sugestão, uma seta. Se você voltasse no tempo, o que você faria? Faria tudo de novo? Tiveram maus conselheiros que te atrapalharam, que te influenciaram, que te seduziram, que te aliciaram. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. O passado não vai ter como voltar. Não vai ter como voltar. Então seja resolvido nisso. Não dá para voltar atrás. Mas dá para a gente aprender com ele. Dá para a gente agora fazer uma nova escolha. Dá para a gente dizer assim: Senhor, obrigado, porque eu aprendi na vida o que é a dor de seguir um mau conselheiro, ou quem sabe seguir a minha própria cabeça, ou quem sabe se deixar ser seduzido por algo que eu não poderia. Obrigado, Senhor, porque eu aprendi com a queda, mas eu jamais cairei de novo. Amém? Esse é o ponto. Não fique voltando toda vez. Mas se eu tivesse... isso só vai te adoecer. Crave uma estaca agora, dizendo: não, eu aprendi e eu vou reescrever a minha história. Por quê? Porque tantas coisas acontecem na nossa vida que passam diante de nós e muitas vezes a gente... eu mencionei o lado ruim, mas tem um lado bom, não tem? Talvez você se encostou do lado de alguém que hoje se tornou uma grande pessoa e você fala: poxa, ele esteve do meu lado. Ele comia comigo e eu não dei a mínima para fulano. Se eu soubesse que fulano se tornaria o que se tornou, eu teria tratado melhor aquela amizade. Agora, deixa eu te ensinar algo mais elevado. Faça isso com todos, tá bom? Aprenda a amar todos. Aqueles que você gosta e quem não gosta. Porque o amanhã pertence a Deus. Tente se desvencilhar como igreja dessa relação por troca, sabe? Fulano vai me beneficiar, vai me abrir uma porta de emprego. Beltrano é rico, amanhã eu vou viajar com ele. Não. Trate bem a todos. Mas perceba, tem vezes que a gente não erra muito nessas questões da vida. Eu me lembro que quando eu conheci o Luiz Barsi, o maior investidor da Bolsa brasileira, um dos maiores, eu comecei a relembrar que lá na Bovespa ele ficava no aquário. Luiz Barsi, muitas vezes a gente saindo, cruzava com ele por várias vezes. Quem imaginaria que ele se tornaria uma lenda dos investimentos? Como seria maravilhoso pegar alguns conselhos dele lá atrás, quando eu tinha meus 16 anos que eu fui para o pregão da Bovespa. Possivelmente eu aprenderia a comprar algumas ações, como por exemplo o Banco do Brasil, como por exemplo o Klabin, porque ele é um grande acionista dessas empresas. E eu digo, mas o Barsi estava ali, eu nem sabia quem ele se tornaria, os métodos que ele usava. Mas talvez não fique com culpa não, porque a própria filha dele, a Luiz Barsi, também não descobriu a fortuna do papai até que ela foi fazer faculdade lá no Mackenzie. A história dela é bem curiosa. Ela estava indo para a faculdade e de repente ela passou por uma banca de jornal e a amiga dela falou: mas na capa da revista não é teu pai? Os bilionários da Bolsa. E ela olhou e falou: papai é bilionário. Ora, se nem a Luiz sabia, então não tem nenhum problema, muitas vezes a gente não saber. Ele é aquele que vai comendo pelas beiradas, sabe, quietinho, só montando as suas estratégias. Percebam, irmãos, a vida podem ter tido coisas boas do passado ou coisas ruins. A gente lembra das ruins, não foi?
Mas eu tenho certeza que teve muita gente boa que passou pela tua vida, que te ensinou coisas que são pérolas para você, que marcaram a tua vida, que transformaram a tua vida, que mudaram a tua maneira de pensar. Fica aqui até uma recomendação. Se essa pessoa ainda estiver viva, vai até essa pessoa, dê um abraço nela e diga: olha, obrigado. Obrigado porque você me ensinou tantas joias na minha vida, tantas joias, que eu nem me dou por lembrar, porque eu simplesmente faço aquilo, repito aquilo e prospero. Sejamos honestos, meus irmãos. Quantas coisas eu aprendi com o pastor pelo qual me batizou, o pastor Orfeu. Como eu sou grato por aquele homem. Quantas joias, quantas preciosidades. Vez por outra eu estou falando aqui para vocês coisas que eu aprendi na minha igreja, que eu me converti do discipulado do pastor. E ao longo desses anos, olha, quantos pastores no seminário, na vida, amigos me ensinaram. Ou seja, se a gente voltar no passado, a gente tem coisas boas. Se a gente voltar no passado, temos coisas ruins. As coisas boas devem ser preservadas e as coisas ruins devem ser esquecidas, e a gente deve ser, eu diria, recodificadas as coisas ruins. Onde a gente coloca uma pedra e diz: não seguirei mais nada que vá contra a vontade de Deus, não seguirei mais nada contra a minha própria ideia ou contra as minhas próprias ambições. Mas vamos lá aos meus pontos, meus irmãos. Vamos lá. O primeiro deles é que Deus tem uma assembleia, ou seja, um lugar próprio, exclusivo e seguro, onde Ele transmite os seus conselhos. Aqui Jeremias, no capítulo 23, está falando sobre o renovo justo. E depois ele vai falar sobre os profetas mentirosos. Ora, está falando de renovo justo e profeta mentiroso. É porque o profeta mentiroso, é óbvio, ele não busca o conselho do Senhor. Mas Deus sempre terá uma congregação, uma assembleia, um lugar onde Ele transmite os seus conselhos. Que lugar é esse, meus irmãos? É a Assembleia dos Santos. É a casa de Deus. É o lugar onde Deus se separou para nos ensinar. E podem ver, meus irmãos, que aqui nós vivemos a dimensão daquilo que o pastor Enéas Tonini nos ensinava do pássaro. A gente cresce somente de forma individual e coletiva. Nós não crescemos sozinhos. A igreja não cresce sozinha. Eu aprendo sozinho, mas eu desenvolvo o meu dom e talento de forma coletiva. A igreja é essa outra asa e a vida pessoal é a outra asa. Senão não alçamos voos. Sabe, irmãos, cuidado com voo de galinha, tá? Cuidado com voo de galinha. Porque quando o vento sopra forte, até galinha voa. Mas Deus espera que sejamos como águias, não como galinhas, aonde ergamos as nossas asas. Hora da vida pessoal, ou seja, eu faço valer a fé, e da vida coletiva. Então Deus tem uma assembleia, um lugar próprio, exclusivo e separado, aonde Ele transmite os seus conselhos. Você está nesse lugar. Dê glórias a Deus. Valorize a igreja que Deus te pôs. Valorize as boas igrejas. Valorize os grandes servos do Senhor na história. Meus irmãos, o apóstolo Paulo disse que um dia haverá um acerto de contas. E quem edifica como palha, como paus, como algo que é perene, no fogo será consumido. Mas só passará pelo julgamento aquilo que é pedras preciosas, ouro, prata, diamantes. Não se preocupe, falsos profetas sempre existirão. Não se preocupe,
modismos sempre existirão. Não se preocupe. Valorize os grandes servos de Deus que têm sido levantados na nossa nação, que foram levantados na história. Porque, meus irmãos, os falsos profetas, geralmente eles deixam uma marca negativa. E os profetas genuínos deixam um legado de bênção. Amém, meus irmãos? Foi assim toda a história do cristianismo. Por quê? Porque Deus tem uma assembleia de santos. É um lugar próprio, chamada Igreja do Deus Vivo. Esse é o lugar dos conselhos de Deus. Esses são os lugares das instruções. Por isso que você e eu precisamos sempre gastar tempo com a igreja. Não somente agora, mas fazer valer esse ensino. Hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos a gravação, por enquanto. Não sei até quando isso vai durar. Espero que perdure e melhore, que a gente não viva uma tirania em todos os sentidos. Mas eu espero que a igreja ainda continue tendo essas liberdades e que a gente continue marcando, mas guarde isso. Anote a mensagem, anote os seus estudos, estude novamente, repita esse processo, leia de novo, reflita mais uma vez, ore mais um pouco, porque se Deus tem um lugar sagrado, esse lugar sagrado tem que ser considerado. Esse lugar sagrado tem que ser potencializado. Esse lugar sagrado, ele precisa estar como uma primazia. O projeto igreja não é nosso, irmãos. O projeto igreja nasce com Deus. Amém? Segundo lugar, o mundo segue o seu próprio conselho. Ou seja, não pense que o mundo vai se agradar do conselho divino. E não pense que o mundo vai ter prazer no conselho sagrado. Jamais, meus irmãos. Quando você ver o mundo aplaudindo a igreja, meus irmãos, se preocupe. Porque uma igreja que agrada ao mundo é perigosa. A igreja incomoda o mundo. Isso foi assim com Jesus. Chamaram Jesus de Beelzebu. Jesus não agradou o mundo. Jesus não agradou as pessoas no sentido de falar o que elas queriam ouvir. Então o mundo tem o seu próprio conselho, tem as suas próprias instruções, tem os seus próprios apetites, tem as suas próprias características. E o apóstolo João disse muito bem que aquele que quer agradar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ponto. Isso é bíblico, meus irmãos. Eu venho falando há um bom tempo aqui com vocês sobre o Jesus fofinho, né? Jesus que agrada a todo mundo. E esses dias dando aula no seminário, na matéria passada, eu estava falando sobre o anticristo e ali me veio uma sacada. E eu até disse assim que na igreja do Jesus fofinho, até o diabo se apresenta como o diabo bonzinho. Não é verdade? Na igreja do Jesus fofinho tudo pode. Até o diabo é bonzinho. Ele não é malzinho. Isso é da igreja do Jesus fofinho, tá, meus irmãos? Na igreja bíblica, na proposta do mestre, Satanás significa adversário. Ele é o nosso inimigo. E o lugar dele é no estrado dos nossos pés. Amém, meus irmãos? O mundo é mundo. O mundo não aceitará os conselhos de Jesus. Porque Deus tem uma assembleia, um lugar santo próprio, exclusivo, que transmite as suas mensagens, e essas mensagens podem abençoar o mundo. Agora saiba, meu irmão, o mundo não vai aceitar de bate pronto. O mundo só vai ser, eu diria, um pouco mais tocado quando haver um avivamento ou quando milhares de pessoas se converterem. É nesse momento que esse mundo, mas não é o mundo que aceita as instruções de Deus, é porque esse mundo ruiu e agora reina Cristo sobre essas almas. Amém, meus irmãos? Aí os valores do reino começam a fazer parte da cultura humana.
E é assim que acontecem os grandes evangelismos e avivamentos. Caso contrário, meus irmãos, é luz e trevas, é água e fogo, é santidade e inimigo. Amém? Não tem meia conversa. Estou falando isso porque não pense que você terá que agradar todo mundo o tempo todo. Não. A mensagem da cruz é loucura para o mundo. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Ser piedoso, ser crente, ser consagrado, ser alguém entregue à causa do Evangelho é uma loucura. Vir à igreja e ficar ouvindo um culto, cantando ao invisível e depois ouvindo uma mensagem é uma coisa insana para os ímpios, mas para nós isso é o momento das nossas maiores realizações. O mundo não entende Jesus, nem a sua palavra. Quando o mundo começa a compreender as coisas de Deus, é porque esse mundo agora ruiu e o Evangelho chegou até eles. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia desse mundo caído e que possamos ser sal e luz e ver avivamentos ainda entre nós. Terceiro lugar, por que precisamos estar no conselho certo? Por quê, meus irmãos? Somos de quem? Seguimos de fato a quem? Se realmente o seguimos. Por que precisamos estar no lugar certo? Por que precisamos estar no conselho certo? Porque eu disse que o mundo tem os seus conselhos, tem as suas sabedorias, mas elas servem para nós, meus irmãos? Vamos lá, elas servem para nós? O mundo serve para nós, os conselhos do mundo? Não. Estatisticamente, irmãos, o que tem acontecido dentro da igreja tem acontecido no mundo. Isso é um péssimo sinal. Isso é um péssimo sinal. Estatisticamente, a quantidade de mulheres que muitas vezes sofrem abuso no mundo estão sofrendo dentro da igreja. É alguma coisa errada. É alguma coisa errada. Estatisticamente, as pessoas que não pagam as suas contas fora da igreja, dentro da igreja também não estão pagando. É alguma coisa errada. É alguma coisa muito errada. Estatisticamente, a infidelidade de todas as ordens no mundo está sendo igual dentro da igreja. Tem alguma coisa errada. O número de divórcios fora da igreja está sendo o mesmo dentro da igreja. Tem alguma coisa errada. O sexo antes do casamento, antes da igreja, no mundo, ou melhor, sexo do casamento fora da igreja, no mundo, e dentro da igreja está sendo igual. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Vamos lá. Temos uma assembleia aonde Deus transmite os seus conselhos? Ou será que o mundo, com os seus conselhos macabros, estão formando mais discípulos do que a igreja do Deus vivo? Vamos lá então para o meu terceiro ponto. Por que precisamos estar no conselho certo? A resposta é bem objetiva. É porque somos de Deus. Se realmente somos dele, precisamos valorizar que ele é um maravilhoso conselheiro. Ou eu testifico na minha vida que ele é um maravilhoso conselheiro, ou eu digo que ele é um hipócrita. Porque eu estou vivendo como o mundo. Logo, ele não é um maravilhoso conselheiro. Porque se ele é um maravilhoso conselheiro e eu não faço, de duas uma, ou o que ele diz não é verdade, ou o que ele diz não é verdade, ou o que ele diz não funciona. Vem cá, o que ele disse é verdade? Sim ou não? Responda no seu coração. Vem cá, o que ele disse funciona ou não? Somos dele ou não? Enquanto falo, diga para Deus no seu coração: Senhor, tu és o meu maravilhoso conselheiro,
e a partir de agora eu vou seguir os teus conselhos maravilhosos. Amém, meus irmãos? Vamos repensar essa questão, meus irmãos. Vamos parar de dar desculpas. Porque muitas vezes a gente está dando desculpas e agora eu quero ir para o meu quarto ponto. Aqui é uma sacudida na roseira. Porque quem foi Jeremias? Meus irmãos, Jeremias. Como eu amo Jeremias, viu? Como eu amo Jeremias. Como eu admiro esse sacerdote, profeta, que ele tinha linhagem sacerdotal. Mas o que se destaca na vida dele não era a linhagem sacerdotal. É o profetismo. Que homem brilhante foi esse, citado e prestigiado no Novo Testamento, mas amadíssimo no Velho Testamento. Quem foi Jeremias? Jeremias foi esse case de sucesso divino. Vou repetir, ele foi um case, um tipo, um protótipo de sucesso divino, mas um case, um protótipo de fracasso humano. Porque você não vai ver nenhuma igreja do Jesus fofinho pregar Jeremias. E quando se prega Jeremias, são textos assim, pincelados ali, não posso ler mais nenhum versículo, senão me comprometo. Sabe aqueles falsos profetas que diz, tudo posso naquele que me fortalece, citando Filipenses? Ele só cita isso, porque é uma mensagem de triunfalismo, mas ele não cita o contexto, não cita, que Paulo estava falando ali, que eu posso sofrer, que eu posso passar fome, como eu posso ter abastança, como eu posso tanta coisa, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém, meus irmãos? O contexto bíblico é maravilhoso. E as promessas bíblicas, e Jeremias é esse que é citado pelos falsos profetas, do Jesus fofinho, do diabo bonzinho, assim, a dedo, eles só citam aqui, não, porque eu tenho planos para vós, melhores, de bênção, e acabou aqui, acabou, não posso falar mais nada, senão se compromete mesmo, se for ler Jeremias, se compromete. Quem foi Jeremias, meus irmãos? Jeremias foi uma das últimas vozes antes de ver Jerusalém cair. E ele era ouvido? Não, meus irmãos. Jeremias era um profeta solitário. Jeremias era um profeta desprezado. Jeremias era um profeta desconsiderado. Os reis mandavam jogar Jeremias no poço. Mandavam judiar de Jeremias. Pegavam as profecias de Jeremias e queimava na lareira. Só não queimava o profeta porque ele tinha, assim, notoriedade, era de linhagem sacerdotal, profeta, isso ia complicar politicamente o rei. Mas Jeremias foi essa pessoa que andou na contramão. Mas Jeremias vivia no conselho do Senhor. Aleluias. Jeremias, ele resgata aquilo que um dia tinha começado com Elias e Eliseu. Sabia que sem Jeremias a gente não conhecia Elias e Eliseu? Sabia disso? Não temos as profecias de Elias e de Eliseu, que Elias sai de Tisbe, vai a Acabe, enfrenta Acabe, ora para que não chova e não chove, ora depois para chover e chove 3 anos e pouco depois. Elias é aquele mesmo que enfrenta os 400 profetas de Baal, que diz, por que vocês estão com dúvida? Se o Senhor é Deus, sirva, mas se Baal é Deus, sirva a Baal. E ele ora, restaura o altar com as 12 pedras, simbolizando ali as 12 tribos de Israel. É esse mesmo profeta lá na tribo do norte, do reino dividido, lembra?
Porque Israel, nos dias de Elias, o reino tinha se dividido entre sul, com capital em Judá, e norte, capital em Samaria. O norte, com as 10 tribos e meia, se perderam. Só sobrou o sul, que ainda se mantinha ali temendo a Deus. E Deus levanta essa escola, que é o profetismo, a escola de profetas. Elias vem primeiro, depois ele é arrebatado, e depois a capa dele cai sobre Eliseu, e Eliseu faz o dobro dos milagres, e ali muitos se convertem, muitos são salvos, muitos profetas morrem, porque Jezabel manda matar. Ali, essa escola que sacode a parte norte de Israel, sim, antes de vir o cativeiro assírio, quem Deus levanta ali para dar alento e para ser um resgate ao povo de Deus, foi a escola dos profetas. Você só conheceria sobre a vida dessa escola por causa de Jeremias. O livro de Reis, 1 Reis e 2 Reis, foi escrito por Jeremias. Ele que faz essa recapitulação, mostrando, olha, um dia, lá na tribo do norte, Deus levantou um profeta chamado Elias, Deus levantou um profeta chamado Eliseu, Micaías, Josafá foi um rei que foi bondoso, piedoso, outros reis temeram a Deus, que a gente conhece essas histórias por causa de Jeremias. Sabia disso? Foi Jeremias. Senão a gente não teria essa pérola, meus irmãos. Jeremias foi um case de sucesso. Ele deixou um legado. Ele deixou uma influência. Hoje nós somos abençoados por causa desse homem. Mas deixa eu contar a história um pouco mais para vocês, porque a tribo do sul, ainda depois que caiu a tribo do norte, a tribo do sul ainda teve ali seus bons êxitos. Com Isaías, com Jeremias, mas Jeremias foi uma dessas últimas vozes, dizendo, olha, povo da tribo do sul, lembra do que aconteceu com a tribo do norte, olha, vai vir um castigo, vai vir uma outra nação, chamada Babilônia, e ela vai destruir vocês. Na hora que o rei ficava sabendo disso, na hora que os sacerdotes ficavam sabendo disso, pegava Jeremias, falava, sai daqui, profetinha, sai daqui, tolo. Mas ele não parou de ser boca de Deus. Posso ouvir glórias a Deus? Oh, meus irmãos, Jeremias foi um case de sucesso. Ele foi o vaso nas mãos do oleiro bendito. Naqueles dias, ele profetizou. Uma pequenina quantidade de pessoas deu ouvido a Jeremias. Poderia dizer que o profeta Ezequiel deu ouvido a Jeremias. Posso ouvir glória a Deus? Um mancebo da corte, chamado Daniel, juntamente com seus 3 amigos, Mesaque, Sadraque e Abidnego, deram ouvido a Jeremias. Posso ouvir glórias a Deus? E aí Deus então destrói Jerusalém, os palácios, e o povo de Deus vai para a Babilônia. Sabe qual era o profeta mais lido lá na Babilônia? Jeremias. Porque aquele falador, paroleiro, aquele homem que não parava de pregar lorotas, não era lorotas. Os conselhos dele vieram de Deus, porque ele vivia nos conselhos. E se cumpriram. E agora, o povo de Deus lá na Babilônia arruma o altar. E você vai ver que no livro de Daniel está orando, Daniel está jejuando e está lendo Jeremias. E o povo de Deus lia Jeremias. E depois, pastor, tudo se cumpre como ele tinha pregado, como ele tinha anunciado. Por quê? Porque ele estava no conselho do Senhor. O povo volta para Jerusalém, reconstrói a casa de Deus, reconstrói as muralhas, e uma nova escola nasce, que são os chamados profetas menores. Por quê? Porque eles aprenderam a amar Jeremias. Posso ouvir glórias a Deus? Ele foi um vaso nas mãos do oleiro. Mas por seus dias, ele era um case de derrota. Vem cá, você tem seguido quem? Você pertence a quem? E meu último ponto, no conselho do Senhor, você sempre achará 2 pontos. Descanso. Aleluias.
Pode confiar no conselho do Senhor. Pode confiar. Pastor, mas eu estou tendo muita luta, muita prova pessoal, a minha carne não quer seguir. Não tem problema, não dê ouvido à tua carne, às tuas paixões, à tua mente. Siga apenas o que o Senhor tem para a sua vida. Por quê? Porque quando você segue o conselho do Senhor, você se faz um com Ele. Mesmo você não tendo estado no conselho, como esteve Jeremias, porque Jeremias esteve no conselho do Senhor, você desfrutará da graça do Senhor. Logo, pode estar acontecendo 1000 coisas ao teu redor, mas a sua alma descansará. Amém, meus irmãos? Porque no conselho do Senhor você descansa. Segundo, no conselho do Senhor você tem paz. A paz que excede todo entendimento. Por isso que o servo de Deus, ele é esquisito. O mundo está desmoronando. Está passando tufões, furacões, ciclones, e a gente está, glória a Deus, aleluias. Por quê? Porque nós estamos seguros no conselho do Senhor e temos a paz de Deus. Terceiro lugar, no conselho do Senhor você recebe refrigério. Aleluias. Oh, meus irmãos, ter refrigério é tão doce, é tão maravilhoso. Sabe aquela ideia de você estar com a garganta seca, você estar exausto, de repente vem uma água gelada, fresquinha, e uma brisa. Você fala, aleluias. No conselho do Senhor você terá refrigério, mesmo quando passarmos pelo fogo. Aleluias. Quarto lugar, no conselho do Senhor você terá direção. Direção. Aleluia. Porque eu me fascino com Jeremias. Oh, meus irmãos, como foi difícil pregar para aquele povo de coração duro. Quando Deus se revela a Jeremias no capítulo 1, Deus diz assim, olha Jeremias, eu estou te dando um rosto como se fosse de pedra. Sabe aquela expressão que usa, fulano é cara de pau? Foi mais ou menos isso, e uma madeira de lei ainda. Jeremias, ele tinha essa dificuldade de falar à nação que estava se corrompendo. E aí Deus fala para ele, fique tranquilo Jeremias, eu te escolhia antes de todas as coisas. Eu serei com você. Vou estar te dando força. Pode ir. Mas não vai ser fácil, Jeremias. Uma direção. Vai e pregue a minha palavra. Meus irmãos, ele sofreu tanto. Quando nós olhamos os anos da profecia de Jeremias, foi parecido com a profecia de Isaías. Irmãos, profetizar em uma temporada de verão é muito fácil, tá? Pregar uma única vez uma mensagem é muito fácil. Pregar um ano já complica. Pregar 10 anos. Jeremias foi um profeta longevo, como Isaías. É difícil demais se manter fiel, que nem Daniel, meus irmãos. Daniel se converte novinho, Deus usa ele lá na Babilônia, muda-se o império Medo-Persa, e ele continua profetizando agora no império Medo-Persa. É muito difícil você se manter fiel a vida toda. Mas sabe por que eles se mantiveram fiéis a vida toda? Porque no conselho do Senhor, Deus sempre nos dará direção. Pode vir o que for na política, no governo, no mundo, Deus te dará direção. Aleluias. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Pastor, o senhor está falando direção aqui na igreja. Não, Deus te dará direção profissional. Deus te dará direção familiar. Deus te dará direção, quem sabe política, quem sabe mesmo empresarial. Deus te dará direção para todas as áreas da tua vida, filho. Temos o livro do Supremo Conselheiro. Receba hoje direção de Deus. Guarde ela. E quando precisar, busque a Deus. 5.
Você no conselho do Senhor receberá alento, ânimo, inspiração. Sabe, meus irmãos, tem vezes na nossa vida que a gente está assim, se sentindo que nem no tanque de Betesda, não vem nenhum anjinho para sacudir as águas. Não é assim? Você fala, não aguento mais, o ano está acabando, precisava de algo novo. No conselho do Senhor você receberá alento, ânimo, inspiração, motivação. Sexto, no conselho do Senhor você receberá coragem. Como foi Jeremias? O rei era contra, sacerdotes eram contra, as pessoas eram contra, só sobrava um grupinho lá dos recabitas. Oh, meus irmãos, recabitas, já ouviu falar neles? Pois é um grupinho, mas esse grupinho era o grupinho de Jeremias, os recabitas. É o que ele tinha. Sabe aquela ideia? Tem hora que a gente não tem nada para Senhor, é só essa família, é só essa igrejinha, é só essas coisinhas. Receba a coragem do Senhor, porque no conselho do Senhor você terá coragem. Ou seja, Deus vai sacudir as águas e algo novo vai acontecer. Aleluias. Está com falta de coragem, está com vontade de jogar a toalha? Vai para o conselho do Senhor, vai no conselho. Você vai ter ânimo de vencer. Sétimo, no conselho do Senhor, você terá vontade de servi-lo. Deixa eu abrir aspas aqui, vai ser difícil, mas você vai falar assim, vale a pena, porque Abraão seguiu o conselho do Senhor e ele se tornou pai da fé. Davi aceitou o conselho do Senhor e ele se tornou rei, do maior rei de todos os reis. Jeremias aceitou o conselho do Senhor, ele se tornou boca de Deus. Vale a pena servir a Deus, quando a gente entende o conselho do Senhor. No conselho do Senhor você recebe esperança. A desesperança tem batido no seu coração? Tem horas que eu sou muito racional, meus irmãos, eu gosto de lógica, eu gosto de número. Então, tem hora que eu vejo umas cenas assim, eu faço 1 mais 1 é 2, não, deu tudo errado. Aí eu olho e falo, não, eu não sigo a minha lógica, eu sigo ao Senhor. Está tudo errado na nossa nação, mas eu tenho esperança no Senhor. Está tudo atravessado no mundo, mas o nosso Deus governa sobre tudo e todos, e nada acontece que não seja a vontade dele. No conselho do Senhor teremos esperança agora e esperança em qualquer momento. No conselho do Senhor teremos certeza do que fazer. Sim, porque enquanto a gente está fazendo as coisas e os outros estão aplaudindo, é muito fácil. E quando a gente vai na contramão, inclusive das igrejas, pode ver, meus irmãos, a gente é muito baseado por moda. Começa um certo movimento, todo mundo tem que fazer. Esses dias eu conversava com o pastor e ele falou, pastor Rai, estamos com um sério problema. Eu falei, qual? Ele falou, porque a gente agora tem que se tornar midiático. Os irmãos agora só gostam das igrejinhas que saem na foto. E detalhe, as fotos ficam bonitas, né, pastor? Eu falei, fica. As fotos ficam bonitas. Ou seja, se a gente não fizer tudinho igual, a gente é antiquado, a gente é retrógrado, se a gente não falar as mesmas coisas, prometer as mesmas bênçãos. Meus irmãos, no conselho do Senhor, nós temos certeza do que fazer, mesmo quando diante de nós estejam dizendo que o nosso case é de fracasso, ou que o nosso case não é de vitória. Mas saiba que quem vive no conselho do Senhor terá a graça do Senhor na sua vida. Aleluias. E eu quero orar agora com vocês, para a gente ir para a prática. Quero orar. Porque como que a gente vai viver também esses princípios de aprender como Jeremias aprendeu? Porque ser ministrado por alguém é maravilhoso, mas poder ser ministrado pelo próprio Senhor, ou seja, aprender direto com Ele, é espetacular. Lembram-se, um dos nomes de Deus é conselheiro. E não é conselheiro apenas, é maravilhoso conselheiro. O Espírito Santo que está do teu lado também tem o nome que é conselheiro.
Logo, o conselho de Deus é o melhor para a nossa vida. Na prática, como que a gente faz para aprender o conselho? Na prática, Jeremias era um homem do quê, meus irmãos? Ele ia onde? Ele ia na olaria. A gente precisa de ir na olaria do mestre, na olaria do oleiro, e aprender com o oleiro. Como que a gente vai na olaria de Deus? Orando. Está te faltando o conselho do Senhor? Está gastando tempo com o quê? As redes sociais hoje são uma bênção, irmãos. Mas pergunte para Deus se Deus está feliz com o tipo de rede social que você está usando. Cuidado. Rede social é uma bênção. Tecnologia é fantástico. Mas cuidado. Está te sobrando mais redes sociais e menos oração? Quem sabe o conselho do mundo já ofuscou um pouco os seus sentidos. Cuidado. Cuidado para você não se deixar ser roubado. Isso vale para tudo na vida, meus irmãos. No passado não tinha celular, smartphone, mas tinha o quê? Tinha as coisas da vida. As piadas, as rodas dos escarnecedores. Desde que somos seres humanos, nós somos a gente é gente indolente. Ou seja, irmãos, a cama, o corpo gosta de cama, de preguiça, de futilidade. Eu te pergunto, quer aprender no conselho do Senhor ou o conselho do Senhor? Vá na olaria do mestre, do oleiro supremo. Ore mais. Deixa eu te perguntar aqui, de forma prática. Hoje você orou antes de vir para a igreja? Ah, não, você disse assim, não, eu orarei na igreja, porque eu já estou indo lá para orar. Ô, meu irmão, lembra a asa pessoal que citei do pastor Ernesto Nini? Ô, filho, a sua oração é individual. Eu tenho certeza que o pai, quando você acordou, estava assim, ó. Ela vai me dar bom dia. Ele vai me dar bom dia. Esqueceu mais uma vez. Aí talvez você diga assim, mas e agora, pastor? Agora o pai está dizendo assim, agora eles estão me dando bom dia. Percebam, esse momento aqui, irmão, tem que ser muito zelado. A gente sim recebe bons dias do Pai quando a gente está aqui adorando a Ele. Mas Ele quer ouvir o seu bom dia individual. Ele quer ouvir a sua boa tarde. Ele quer ouvir o seu boa noite. Ore, meu irmão, ore. Sabe por que você não está tendo clareza? Sabe por que muitas vezes está te faltando descanso, paz, refrigério, direção, alento, coragem, vontade, esperança, certeza? Sabe por quê? Porque não está buscando o conselho do conselheiro em oração. Você não está indo a Ele. Meus irmãos, no conselho do Senhor, guarde isso, nós teremos respostas. Agora, o mestre disse, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que vem, ele se revela. Ore, filho, ore. Gaste um momento. E aqui não estou falando quantidade, eu estou dizendo qualidade. Sabe aquela qualidade? Levanta um pouco mais cedo. Pastor, eu já levanto de madrugada 5 minutos antes, 10 antes. Pare ali e ore. Eu dizia para um jovem, lembra que eu falei no início da minha mensagem? Que eu aprendi joias brilhantes do meu pastor, que me batizou. Ele dizia assim, dona de casa, está com muita coisa para fazer? Você já acorda assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, por isso que eu não vou orar. Não é assim? Porque não dá tempo para ler, nem para orar, não dá tempo. Tem roupa, tem comida, tem a criança para a escola, não é? Aí ele dizia, acaba o dia, você não fez metade, está cansada, está triste, ainda não orou. E ele dizia, tem muita coisa para fazer, olha que joia
o pastor Orfeu me ensinou. Tem muita coisa para fazer? Chama o maravilhoso e apresenta a tua lista para ele. E aí, você vai apresentar a tua lista para ele, e aí vai chegar na metade do dia, você já fez tudo, vai estar feliz, e dentro da tua alma ainda vai sobrar tempo para você adorar aquele que vive e reina para sempre, porque ele te dará direção e estratégia. Quer aprender o conselho do Senhor na prática? Quer? Ore. Segundo lugar, quer aprender o conselho do Senhor também na prática? Está aqui, meus irmãos. O livro da cabeceira da nossa vida. Se nunca tivermos outro livro, e se tivermos apenas esse livro, teremos tudo do mais excelente para conduzir toda a nossa vida espiritual, familiar, profissional, todas as áreas estará aqui. Quer aprender o conselho do Senhor, como fez Jeremias? Vai à Bíblia. Como eu aprendi também com o Russell Shedd, quando eu vou a Deus em oração, eu o invoco, eu entro diante do altar dele. Mas quando eu leio a Bíblia, agora é o autor supremo que fica do meu lado e me ensina no meu pé do ouvido. Amém? Toda vez que você lê a sua Bíblia, é Deus falando ao seu pé do ouvido. Quer aprender no conselho do Senhor? Terceiro e último lugar, viva uma vida fiel à sua igreja local, a congregação dos santos. Porque aqui nos alimentamos para a vida e servimos a Deus aqui e onde Deus nos conduzir. Porque, como eu aprendi essa semana, tirando essas três coisas que eu acabo de dizer, todas as demais são pueris, ou seja, são futilidades, brincadeiras de criança, ou puerilidade, algo que não merece a nossa consideração. Amém, meus irmãos? Você quer viver no conselho do Senhor? Você quer ter um case de sucesso diante de você? Quer viver na prática tudo isso? Hoje é o dia que o Senhor nos chama para viver no conselho dEle. Que a gente possa continuar vivendo esses princípios, aprendendo com Ele e, sobretudo, praticando. Porque, naturalmente, Ele realizará maravilhas em nós. Porque Ele é o conselheiro maravilhoso. E tudo o que Ele faz é maravilhas. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos onde quer que você esteja. Se você tem sofrido por maus conselhos, se enquanto falei, preguei, o Espírito Santo te incomodou, diga agora a Deus: Deus, eu quero aprender com os teus conselhos. Eu quero me fixar a tudo que o Senhor tem me ensinado. E é isso que eu quero dar ouvidos. Se você tem seguido já os conselhos do Senhor, eu te digo, continue orando, meu irmão, continue buscando e continue no conselho do Senhor, porque o Senhor estará ao teu lado. Não importe o que aconteça, Deus te honrará como honrou o profeta Jeremias. Ele vai estar ao seu lado e Ele vai autenticar a tua vida e você vai deixar um legado de bênçãos aonde você passar. Quero orar por todos nós. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado por essa reflexão, obrigado pela vida do profeta Jeremias e obrigado, Deus, porque dessa semana pude me lembrar, Senhor, do pastor Ernesto Nini, do pastor Orfeu, do Russell Shedd e de tantos homens de Deus que viveram no conselho do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver no teu conselho e a realmente, papai, vivermos na tua presença. Recebermos do Senhor uma direção, uma diretriz, assim como o Senhor deu a Jeremias, concede-nos, Pai. Assim como o Senhor deu coragem aos teus servos,
Assim como o Senhor deu resposta aos teus filhos, aqui estamos diante do teu conselho nessa manhã e te suplicamos, responda-nos, guia-nos, prospera-nos e revela a tua glória na nossa vida. Tenha misericórdia de cada irmão, de cada lar que representa essa igreja local. Tenha misericórdia de cada alma que, ó Deus, foi ministrado hoje aqui, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, do meu lar, porque preciso tanto dos teus conselhos. E obrigado, Deus, obrigado pelo profeta Jeremias. E obrigado por toda a obra que ele deixou da escola dos profetas e reis. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te adoro e peço, continue abençoando os meus irmãos, continue nos ajudando, nos fortalecendo e continue nos livrando de toda puerilidade, Senhor, de tudo que é fútil, tudo que é brincadeira de criança, e nos fixa, sim, papai, naquilo que realmente importa, que é viver e estar no teu conselho. Ajuda-nos, fortalece-nos e guia-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos viver no conselho do Pai? Não vai ser fácil, mas vai ser maravilhoso. Amém? Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos guiar e que Ele possa cumprir o que Ele bem desejar sobre cada um de nós. Amém? Quero dar a bênção apostólica, quero agradecer a todos que estão aqui ou mesmo em casa. E quero abençoá-los agora como ministro do Evangelho. Amém? Estenda suas mãos para o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, um excelente domingo. Podem se abraçar, meus irmãos. Deus abençoe, está encerrado o nosso culto. Deus abençoe.